a evolução biológica e suas teorias. O lamarckismo corresponde às ideias desenvolvidas pelo naturalista Jean-Baptiste Lamarck sobre a evolução dos seres vivos. A lei do uso e desuso é resultado da observação de Lamarck de que certos órgãos podem se desenvolver mais se forem mais usados. Ao mesmo tempo, outros ficam atrofiados se não forem usados. Um exemplo clássico da lei do uso e desuso é sobre o pescoço das girafas. Elas teriam necessidade de alcançar folhas mais altas nas árvores. Para isso, esticavam mais o pescoço, desenvolvendo a musculatura, levando ao seu aumento. Outra lei presente na teoria de Lamarck é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck acreditava que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao ambiente. Por exemplo, as girafas que aumentavam o pescoço com a necessidade de buscar folhas cada vez mais altas nas árvores, passavam essas características para os descendentes. Assim, ao longo de sucessivas gerações, as girafas pescoçudas se tornavam mais adaptadas ao ambiente. Bom, para contar sobre a teoria variacional, a gente tem que começar lá do começo, quando ela foi criada. Bom, ela foi criada por Charles Darwin após a vinda na América do Sul, no arquipélago de Galápagos, no Equador, passando aproximadamente 6 anos, de 1831 a 1837, para anotar e fazer matérias para estudo. Quando Darwin ficou impressionado com a quantidade de variedades que ele encontrou de animais. Então ele começou a pensar melhor sobre a ideia do princípio, que era que os animais foram criados por Deus e não mudavam. Foi aí que surgiu a teoria do darwinismo, acreditando que os animais se produziram através dos seus ancestrais comuns. Ok, mas o que é a teoria variacional do darwinismo? Então, a teoria variacional tem um mecanismo evolutivo de Darwin, ok? Foi ele que criou. Como fosse a população, ela vai apresentar variabilidade. Então, um passarinho, uma espécie de passarinho vai ter várias variabilidades dele. O bico maior e o bico menor, ok? É isso que ele está querendo dizer. E o ambiente, ele vai selecionar aqueles que estão mais aptos para sobreviver naquele lugar. Ou vamos supor o passarinho que voa mais rápido, entende? É como se fosse uma seleção natural. E os mais aptos vão ser o que mais se reproduzem. Então vai ter mais aptos do que os menos aptos. Vamos supor que é o de bico menor e que voa muito devagar. Bom, depois de explicar o mecanismo evolutivo de Darwin, ele usa a evolução do mecanismo evolutivo de Darwin. Ele usa a evolução das girafas como um exemplo melhor para explicar. E eu vou falar para vocês o jeito que ele explica, ok? No passado, as girafas tinham uma variabilidade muito grande de pescoço. A de pescoço pequeno, a de pescoço grande, a de pescoço médio, vamos supor. Não tem uma regra certa. Todas tinham um pescoço diferente, ok? E as mais aptas, as que comiam melhor, segundo as de pescoço longo, conseguiam alcançar lá em cima na árvore as melhores frutas, as melhores folhas, onde batia mais o sol. E essas foram as que ficaram, vamos dizer. A de pescoço pequeno ela não conseguiria alcançar lá em cima. Então, a sua espécie foi ficando cada vez pequena, até deixando de existir. E ficou a que mais predominava, a de pescoço maior, que é uma característica predominante. E foi assim que ficou as girafas hoje em dia, segundo o darwinismo. O neodarwinismo surgiu nas primeiras décadas do século XX. É a união da síntese entre darwinismo, leis de Mendel e mutações. O neodarwinismo também é conhecido como teoria da síntese da evolução ou nova síntese. É a teoria mais aceita pela comunidade científica justamente porque pegaram as ideias do darwinismo e uniram aos novos conhecimentos acumulados ao longo de todos esses anos pelos cientistas. O neodarwinismo vai responder duas grandes questões que Darwin não conseguiu explicar na sua época. A primeira é: como novas características surgem nas espécies? Hoje sabemos que isso ocorre por conta do processo de mutação.
Uma outra grande questão que o Darwin não conseguiu responder era: como as características eram transmitidas aos descendentes? Com o avanço da ciência, foi possível descobrir que todos os seres vivos são formados por uma molécula química chamada DNA. O DNA é responsável por todas as características que os seres vivos têm ou vêm desenvolver com o tempo através da mutação. A mutação pode ocorrer por alguns fatores como defeito no mecanismo de duplicação do DNA, fatores ambientais, raios ultravioletas e a radioatividade, certos vírus e a ação de produtos químicos. Os trabalhos de Mendel baseavam-se no cruzamento de variedades de ervilha e nas análises de como as características eram passadas adiante de uma geração para outra. Mendel morreu aos 61 anos de idade, em 6 de janeiro de 1884, sem saber que ficaria conhecido como o pai da genética. A partir do conhecimento do mecanismo genético da hereditariedade, das mutações e recombinações genéticas, algumas das lacunas no processo evolutivo foram esclarecidas. Com isso, foi definida uma síntese da teoria da evolução, que passou a ser uma referência fundamental para a explicação de muitos processos biológicos.